E aí, pessoal, fala aí, olá a todos, tudo bem? Então vamos ver aqui, fazer uma apresentação sobre fazer uma interdisciplinaridade da física com a biologia a respeito do assunto aqui, que é sobre como você pode iniciar aula de ondas. Então esse assunto, a apresentação é voltada para a aula de física, né? Então, quando o assunto é sobre ondas, por exemplo, tem aquele assunto de unidade, ondas, né, ondulatória, né, alguns livros chamam de ondulatória. Como é que você pode iniciar o estudo de ondas e você fazer uma interdisciplinaridade de biologia? Por quê? Aí foi usado o recurso enciclopédia, né? Então, vamos ver aqui como é que é. Ó, aqui, ó, é isso que nós vamos ver. Olha só o que acontece, né? Nós vamos, ó, a gente aí faz a pergunta: o que o estudo de ondas na disciplina de física tem a ver com morcego? Aqui é a enciclopédia. Após feita a leitura, né, foi toda feita a leitura completa aqui, ó, sobre os morcegos, que a gente estuda lá na zoologia, na divisão zoologia, que é uma das divisões da biologia. Aqui está falando sobre o morcego, né? Então, o que o morcego tem a ver com o estudo de ondas, né? Então, aqui, olha só que interessante que você vê aqui, que quando fala sobre o morcego, e o que o professor de física ele pode fazer para iniciar uma aula falando um pouquinho do morcego. Ele não vai falar sobre isso aqui tudo do morcego, né? Porque o que chamou a atenção na leitura aqui, é sobre, aqui, ó, é sobre esse trecho aqui, ó, do morcego, né? O que quer dizer que graças ao morcego foi possível a invenção do radar, né? A invenção do radar. Então, quando o professor ele vai iniciar uma aula sobre ondas, ele pode fazer uma introdução motivacional, que é da prática para a teoria, né? Então, olha só que legal, ó, de você fazer. Então, antes, ó, vamos ver aqui, né? Fazer só aqui a apresentação, a nossa vinheta do Espaço Docente Aprendiz. Então, tá aqui, ó, só para mostrar aqui, ó, Espaço Docente Aprendiz, né? Parceria com a Aula 100, tá em várias redes sociais, né? Então, aqui, ó, tá aqui, tá bom? Então, ó, tá mostrando, tá? Tem várias redes sociais aqui. E isso aqui, né? O espaço tá lá, ó. E o assunto aqui é sobre, então, tá aqui, ó, pronto. Então, vamos lá ver o que acontece aqui. E o que o professor de física, então, ele pode fazer para iniciar a aula? Olha que interessante esse trecho aqui, de fazer um planejamento. Então, quando é feito várias leituras, aí numa dessas leituras você logo vai fazer uma associação com o estudo de ondas, que está mostrando aqui, ó. Aqui você está vendo aqui o radar, né? Aqui o radar, ele está emitindo aqui onda, que são ondas eletromagnéticas. Olha só que legal, ó. Imagina o professor de física, ele pode usar essa ilustração aqui, né? E aqui, ó, aí está mostrando aqui o radar, ó. Aí as ondas eletromagnéticas são emitidas e bate aqui no obstáculo, no caso aqui o avião, e depois ele volta, ó. Ele volta, né? Volta para o mesmo local onde foi emitido as ondas eletromagnéticas, e essa volta ela é traduzida que existe, então, que o objeto é o avião. Um exemplo aqui. É tanto que ele fala aqui sobre o princípio do radar, né? Aí tá aqui, ó. Então, vamos ver então. Mas antes de falar aqui do princípio do radar, como eu expliquei aqui, depois eu vou ler o que eu expliquei, né? Que o professor de física ele pode fazer. Então, vamos lá, né? Olha, porque ele fala aqui o seguinte, né? É só fazer uma leitura, que isso aqui pode... Então, esse trecho aqui, ele pode ser usado como dica de introdução à aula de física sobre ondas, tá? Olha só o que ele fala aqui. Ele fala assim, ó: voar a grande velocidade em plena escuridão. Então, ele está falando do morcego, né? Na parte de zoologia, o mecanismo do morcego, o mecanismo biológico dele, que ele voa a uma grande velocidade, né? Em plena escuridão. Então, ele consegue se esquivar de objetos, de obstáculos, de uma forma tão rápida, né? Porque ele usa o seu radar biológico, né? Quer dizer, o morcego ele já nasce com esse potencial biológico que a natureza dá para ele. E o homem,
através do conhecimento sobre o morcego, que estudou os morcegos, então isso se chama cultura, né? Então o que acontece? Ou seja, você observa um fenômeno da natureza e aquele fenômeno da natureza ele pode servir para o homem para inventar uma tecnologia, né? No caso, graças ao morcego, foi possível a invenção do radar. Olha que legal, né? Aí ele fala aqui assim, ó: intrigado com essa curiosa aptidão dos quirópteros que são a ordem dos morcegos, né, para a navegação aérea, um naturalista italiano do século XVIII, né, Lázaro Spallanzani, ele resolveu investigar a questão. Para isso, ele pegou alguns morcegos e vendou, né, os olhos dos morcegos, né, e soltou esses morcegos num quarto iluminado, tá? E verificou que os animais, apesar de privados da visão, continuaram a voar muito à vontade sem colidir com os objetos. Porque o morcego na natureza, grande parte dos morcegos, eles têm uma visão fraca, né? Eles não são completamente cegos, tá? Só os filhotes, né? Quando os filhotes nascem, eles são cegos. Aí quando eles assumem a forma adulta, eles começam a ter uma visão, mas não é uma visão muito boa. É por isso que o morcego, ele usa o princípio do radar, né, biológico, que já nasce com ele. Então tá aqui, ó. A experiência, em vez de explicar a causa do voo cego dos morcegos, serviu apenas para confundir Spallanzani. Então o enigma permaneceu sem solução, pessoal, até 1941. Você vê, se começou essa investigação no século XVIII, então lá pelo ano de 1700 alguma coisa, que aqui não especifica exatamente o ano, mas foi em 1700, vamos supor, se foi em 1720, 1752, eu não sei. Foi no século XVIII. Você vê, só após 1941, 2 cientistas americanos finalmente demonstraram que os morcegos seguiam por um sistema muito parecido com o do radar. Olha que legal, né? Então, esse princípio do radar acontece também no golfinho, né? E que graças ao radar biológico do golfinho, foi possível a construção de submarinos, como acontece também com algumas baleias, como o cachalote. Eles também emitem ondas, né, que lá da cabeça lá por exemplo, do cachalote, e graças a esse mecanismo desses animais foi possível construir o submarino. Então isso é cultura, tá? É interessante o professor de física falar sobre isso. Então tá aqui, ó. Aí tá lá, ó. Como é que é o princípio do radar? Então vamos lá, novamente eu vou ler, né, o que eu expliquei antes, né? Ó, um emissor lança ao espaço um feixe de ondas eletromagnéticas. Então essas ondas, ao encontrarem um obstáculo, por exemplo, um avião, como é mostrado aqui no esquema, ó, tá aqui, ó, tá? São refletidas e retornam ao ponto de partida. Então tá aqui, ó, novamente, ó, emissão de ondas eletromagnéticas, bate no avião e depois, ó, eles são refletidos, ó, volta pro local onde foi emitido, né? Então tá aqui, ó, são refletidas e retornam ao ponto de partida, onde um receptor as capta sob a forma de um sinal sonoro ou luminoso. Então no caso aqui do avião foi um sinal sonoro, né? Tá? Decifrando este sinal, fica-se sabendo a existência do avião e identifica-se sua posição através do cálculo do tempo percorrido entre a emissão das ondas e a recepção do sinal refletido. Isso quer dizer que é por isso que existem aquelas torres de controles, né? Quando eles monitoram quando o avião está chegando, quando o avião está indo, né, lá pro campo, né, para a pista, para poder decolar ou então para aterrissar, né? Tá legal? Então você vê, então a gente pode dizer que graças aos morcegos foi possível a construção da torre de controle para fazer esse monitoramento dos aviões, né? Olha que interessante. Então os morcegos fazem praticamente o mesmo, emitem com a laringe ondas sonoras de frequência altíssima, né? Então, olha só quem entrou aqui Então, um dos assuntos que se estuda na física, na parte de ondas, é sobre frequência, né? Que é o número de voltas sobre o intervalo de tempo, né? Então, o professor ele vai desenvolver isso na teoria após fazer essa introdução motivacional, tá? Então, tá aqui, olha que interessante, ó. 50.000 a 100.000 por segundo, né, a frequência. Então essas ondas ou ultrassons avançam até encontrar um obstáculo que as reflete de volta ao morcego.
Pela intensidade e direção da resposta captada pelos órgãos receptores do nariz e do ouvido, o animal localiza o objeto. Então tá aqui, ó. Então essa ilustração, olha só uma comparação ótima dessa ilustração, ó, do morcego, ó, com a tecnologia criada pelo homem. Olha só, gente, essa comparação bacana de se fazer que o professor de física pode fazer, ó. Mesma coisa, ó. Ele emite as ondas eletromagnéticas, ó, bate no objeto, volta. Aí quando o morcego capta, né, através da reflexão, ele consegue desviar rapidamente do objeto e não consegue se chocar com o objeto. Mas isso é feito de uma maneira rápida. Então tá aí, ó, uma dica muito boa para ser falada, usada para fazer uma introdução motivacional sobre ondas. Valeu? Tá? Então, pessoal, então tá aí, ó. Então foi feita aí essa dica aí que o professor de física ele pode usar, né, em sala de aula para iniciar aula sobre ondas, introduzir, né, da prática para a teoria. Então uma situação prática sobre o princípio do radar, que foi feito com um estudo aprofundado dos morcegos. Então, graças à participação da biologia, né, a contribuição da biologia para que essa contribuição seja usada para as aulas de física, né, para aulas de outras áreas, né, física, matemática, química também, tá? Então, tá aí, pessoal, essa dica aí, espero que o professor que assistiu a esta apresentação e que quiser utilizar essa dica em sala de aula, ok? Vai ser a sua aula para ser de qualidade, né? Então, isso aí vai fazer com que os alunos entendam melhor e que eles tenham conscientização de que o estudo não é à toa, né? Então, graças aos morcegos, o pessoal pode aí viajar, né, de avião, né? E tendo aí todo o cuidado aí sendo controlado pelas torres, né, nos aeroportos. Valeu? Valeu. Então, um abraço, pessoal. Valeu.